Essa noite nós, como já foi anunciado, daremos continuidade à ministração dessa mensagem que foi preparada, que se tornou basicamente uma série em razão da quantidade de textos que eu me propus a ler com os irmãos, da quantidade de textos que eu selecionei, para que juntos nós possamos ter uma compreensão melhor a respeito da urgência dos tempos em que nós estamos vivendo. A ideia dessa ministração, ou dessas ministrações, intituladas sob o tema geral, o imunizante contra o espírito do anticristo, o objetivo é que cada um de nós tenhamos uma clara noção acerca do tempo em que nós estamos vivendo em tempos, na iminência daquele tempo em que o apóstolo Paulo diz que haveria de se manifestar o anticristo por meio da apostasia. Ou seja, estamos vivendo no limiar da história da humanidade. Eu sei que muitos de nós, olhando, grosso modo, olhando apenas os acontecimentos humanos, pode ser o caso que não tenhamos essa clareza, essa impressão de que o Senhor está às portas, de que estamos vivendo momentos muito próximos da parousia, da manifestação dos filhos de Deus. Mas acontece que, a despeito de nós percebermos ou não, devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que disse que esses últimos dias seria como os dias de Noé, em que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, construindo, edificando, plantando, como também foi nos dias de Ló. Ou seja, Jesus fala que esse período que antecede a parousia seria marcado por um espírito de displicência muito grande, sobretudo de um espírito de se buscar as coisas próprias. Imagine que na iminência do juízo, referindo-se ao tempo do dilúvio, os homens eram capazes de viver a vida como se nada estivesse acontecendo, como se nenhum juízo estivesse às portas, como se nada estivesse acontecendo no mundo espiritual, a despeito de Noé pregar por 120 anos. Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento muito grave, e nós, portanto, estamos advertindo os irmãos contra esse espírito de apostasia que se aproxima, que se manifesta enquanto incredulidade e apostasia. Então, como eu já anunciei em mensagens anteriores, essas ministrações não têm tópicos específicos, mas tem uma série de textos bíblicos que eu selecionei para que nós juntos lêssemos e, lendo esses textos bíblicos, pudéssemos então compreender alguma coisa acerca da necessidade que nós temos de ter um espírito de vigilância e de atentarmos para a nossa salvação. Prosseguindo, portanto, na sequência de textos, quero convidar os irmãos a abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Preciso que todos os irmãos abram as escrituras e que, ao invés de ficarmos ouvindo e trazendo aos corações questionamentos, que nós pudéssemos ter uma leitura sóbria, uma leitura clara acerca dos ensinamentos apostólicos. Colossenses capítulo 1, eu quero ler com os irmãos os versículos 22 e 23. Pode estender o seu braço aí que a vacina vai começar. Tá bom? Ou melhor, a vacinação vai começar, né? Diz assim o apóstolo Paulo: tão logo ele apresenta a Cristo enquanto sendo aquele que nos liberta do império das trevas, aquele que nos dá a redenção, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele em quem, por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Depois de apresentar a Cristo como sendo aquele que é antes de todas as coisas, aquele em quem tudo subsiste, depois de apresentar a Cristo como cabeça do corpo da igreja, aquele que é a plenitude de todas as coisas, depois de mostrar no versículo 20 que Cristo, depois de haver feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, ele ainda diz
que todos nós, gentios, éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas nossas obras malignas, ele então entra no versículo 22 e 23 com a seguinte advertência. Preste atenção. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,